vai ter um pouquinho menos de tempo hoje, sabe? Serão apenas, vamos fazer uma live de 30 minutos hoje, né? Que terá continuidade daí, porque é um tema bastante extenso, assim como os outros temas que eu venho trazendo, né? São temas, como eu digo, inesgotáveis. Esses temas são difíceis de esgotar porque são muitas informações, né? Abre campos para muitas conversas, para muitos conhecimentos, né? Para muitas informações, como eu disse. Então, é um tema bem vasto, o tema da transmissão de informação. Nós vamos falar das principais fontes de transmissão de informações humanas, da maneira como nós habitualmente transmitimos informações, a maneira como nós interpretamos essas informações, tanto do ponto de vista neurocientífico, né, até no ponto de vista comportamental, como nós interagimos com a informação, né, o que são essas informações, como nós transmitimos. Em relação a isso, tem sempre aquela brincadeirinha, né? Isso nas palestras a gente faz e você pode ver nos vídeos no YouTube aí. Provavelmente, se você já foi em alguma palestra de coaching, de PNL, alguém pode ser que tenha feito, que é a atividade do telefone sem fio, né? O que é a atividade do telefone sem fio? É descrita ali para a pessoa, falada, né? Uma frase para ela, contada uma história, e forma-se uma fila de pessoas e essa pessoa que recebe a informação, ela precisa transferir a informação para a pessoa subsequente na fila e essa que recebe para outra, e quando chega no final dessa fila, no final dessas pessoas, o último então tem que contar o que foi que chegou para ele de informação. E geralmente, na maioria das vezes, essa informação ela chega totalmente distorcida, sem sentido ou com um sentido completamente diferente, destoante daquele sentido que foi abordado na primeira conversa, né? O que isso tenta demonstrar? O que isso quer dizer? Quer dizer que a forma com que eu recebo a informação e processo a informação não é a mesma que você aí que está aí do outro lado recebe e processa, né? Então, todo o nosso aparato interno, e a gente vai entender esse aparato, todas as nossas estruturas, tanto comportamentais, quanto fisiológicas, quanto organizacionais internas, elas influenciam nessa interpretação e nessa transmissão de informação. E por que é importante entender sobre transmissão de informação? Porque nós vivemos em sociedade, né? Nós trabalhamos com outras pessoas, nós convivemos com outras pessoas, os nossos relacionamentos familiares, relacionamentos amorosos, afetivos, né, de amizade, são com outras pessoas. E nós percebemos as diferenças que nós temos uns em relação aos outros, né, e entender toda essa linguagem, entender essas formas de comunicação, entender as maneiras com que as pessoas se comunicam, com que as pessoas interpretam as informações, com que as pessoas absorvem e digerem essas informações, é muito importante para que se estabeleça um bom convívio, uma harmonização, um bom relacionamento entre as partes, né? Seja ele em qualquer lugar. Depois que muitas pessoas passam por esse processo, começam a aplicar a autoobservação, entender melhor como o outro funciona, como é o mapa do outro, né? Ou entender como é o próprio mapa, os relacionamentos tendem a melhorar e muito, né? Mas o que acontece muitas vezes, e é um erro que eu já vou trazer aqui para que não seja cometido, é que as pessoas que começam a estudar isso, nós que começamos a estudar isso, logo no início, né? E então a gente vai estudar como nós nos comunicamos, como as pessoas se comunicam, como a informação é transmitida, como ela é processada internamente, né? Então nós começamos a entender como as pessoas funcionam, vamos assim dizer. Então nós entendemos os temperamentos, nós entendemos na Ayurveda, que é a medicina antiga, né?
hindu, nós entendemos os doshas, né, que são as energias que influenciam as pessoas a partir dos elementos da natureza, enfim, nós entendemos essas partes. Existe também o entendimento das personalidades, isso tem o DISC que pode nos auxiliar, tem o Enneagrama que pode nos auxiliar, tem também os tipos psicológicos do Jung, né, a partir do Myers-Briggs, que é o teste que se aplica, enfim, existem vários métodos de se entender o padrão de pensamento, de comportamento, a forma como que a personalidade daquela pessoa se manifesta, né? Tem os signos também que nos auxiliam, enfim, tem todo esse aparato. Além disso, né, existem ainda as especificidades. Nós vamos ver na PNL que tem os metamodelos de linguagem, os metaprogramas, as submodalidades, enfim, tem bastante coisa aí para a gente abordar que vai nos trazer informações sobre como as pessoas funcionam, como as partes, como nós funcionamos. O melhor de tudo de se estudar isso é entender como nós mesmos funcionamos em relação ao mundo, em relação às coisas, e a partir disso entender também como outras pessoas funcionam para que se melhore esses relacionamentos, para que a gente comece a enxergar a vida de uma forma diferente, para que o nosso mapa mental, que é aquele que dá direcionamento para a realidade externa, para a vida externa, ele se expanda, para que nós expandamos a nossa consciência e começamos a desenvolver características relacionadas com essa expansão, e a principal delas é a empatia, né? O que é empatia? A capacidade de se colocar no lugar do outro, né? De vestir as sandálias do outro, de se comportar, enxergar o mundo a partir das lentes do outro, né? Então, tudo isso auxilia na convivência, nos grupos de relacionamento que nós fazemos parte, como eu disse, em casa, no trabalho, na nossa família, no grupo de amigos, nos outros grupos que nós frequentamos, enfim, sempre existirão pessoas e nós nos relacionaremos com elas, né? Essa é a premissa de uma sociedade coletiva, a premissa de uma sociedade, por assim dizer. E foi essa nossa capacidade, a capacidade do Homo sapiens, né, de se relacionar, de se organizar em grupos, que manteve esse padrão, vamos dizer assim, evolucional do homem. A partir da evolução, manteve o Homo sapiens como o nosso precursor, uma vez que outros tipos de seres humanos existiram, mas foram morrendo por conta das várias intempéries, das necessidades que enfrentaram ao longo da vida e por essa falta de capacidade de se organizar em sociedade, coletivamente, como nós nos organizamos. Então é fundamental que nós aprendamos a viver em sociedade como um todo, uma vez que estamos todos conectados do ponto de vista social e de um ponto de vista metafísico mais ainda. Então, toda a evolução da humanidade, tudo em relação à humanidade e inclusive em relação ao nosso planeta depende dessa nossa observação, desse nosso despertar da consciência em relação a essa conexão que existe entre todos nós. Nós estamos conectados, inclusive do ponto de vista metafísico, por fios e programações e cordões invisíveis, enfim, que isso é assunto para outras lives mais aprofundadas no tema metafísica, mais aprofundadas no tema inconsciente coletivo e etc. Mas hoje vamos focar nisso aqui, na transmissão de informação. Vamos ver o que o Wikipedia diz para nós sobre o que é informação, então. A informação é a resultante do processamento, manipulação e organização de dados, de tal forma que represente uma modificação no conhecimento do sistema que a recebe. Então, o que é informação? Uma quantidade de dados, um grupo de dados, ele é fornecido, né, ele é transmitido, existe um recebedor, né, então esse recebedor ele absorve, recebe essas informações
processa as informações e para que a comunicação seja efetiva, né, pelo menos em algum ponto precisa existir uma mudança, né, no conhecimento daquele sistema. Então, a premissa, quando nós estamos falando de comunicação, é que pelo menos em algum nível, o mínimo possível, pelo menos, um aprendizado aconteça, uma transmissão de conhecimento. Por isso que se diz que uma conversa entre duas pessoas, a tendência é que os dois cresçam. Se os dois tiverem sabedoria, os dois cresçam, né? Se o que eu tenho para falar não vai acrescentar em nada algo, nem na minha vida, nem na vida do outro, o melhor é que eu me cale. E às vezes até o silêncio é uma forma de nos comunicarmos, e a gente vai ver isso mais para frente também. Mas trazendo aqui de uma forma mais objetiva, a comunicação, então, existe um transmissor, né, e um recebedor. Existem interlocutores, duas pessoas. Mas, Júnior, uma pessoa sozinha, ela consegue se comunicar? Consegue, né? Já trouxe aqui também uns 2 vídeos sobre comunicação interna, explicando toda a estrutura interna que nós temos, né? Então, de fato, sozinhos nós não estamos, mas uma pessoa consegue conversar com ela mesma, com as próprias partes internas, ego, superego, id, self, sombras, complexos, enfim. Tudo isso internamente, dentro da nossa psique. Por isso que existe também essa comunicação interna. E eu vou trazer em outras lives mais informações a respeito dessa comunicação interna, né? Que é muito importante para a nossa autoestima, para o nosso poder pessoal, para a nossa projeção no mundo. Toda essa conversa interna é muito importante para a forma com que nós iremos nos manifestar no mundo, para a nossa saúde mental, para a nossa inteligência emocional e etc. Essa conversa externa, ela tem o seu grau de importância maior no convívio, né? Como eu disse, na transmissão de informação entre partes, entre pessoas diferentes, sociedades, grupos, enfim, é nisso que nós vamos nos atentar, que nós vamos nos apegar hoje, falando sobre transmissão de informação. Então, nós vimos que a informação precisa ter uma fonte transmissora e uma fonte recebedora, né? Interlocutores. Aí, a partir do momento que a informação ela chega até nós, e no universo tudo é informação, é isso que pelo menos a mecânica quântica, a física quântica nos revela, que tudo é informação. As ondas eletromagnéticas que fazem parte de todo o nosso espaço, vamos assim dizer, elas têm característica de transportar energia e informação. Umas transportam só energia, mas a onda eletromagnética tem esse caráter de transportar energia e informação. Então, nós estamos cercados por informação, nós vivemos a era da informação, onde a informação ela está presente em tudo o que existe, em todos os locais, internet, TV, rádio, mídia impressa, enfim, nós estamos o tempo todo nos comunicando e cada vez mais, né? Com a internet agora, por exemplo, uma conversa dessa que nós estamos tendo aqui, um vídeo desse, talvez seria muito mais difícil de acontecer, né? Então, eu estou fazendo live, outras pessoas provavelmente estão fazendo live também, então está acontecendo uma comunicação em massa nesse momento. Expandiu-se muito a questão da comunicação, e a comunicação acontece o tempo inteiro, mesmo quando a gente não está falando nada, que é a comunicação não verbal, ela acontece. Mas enfim, então a comunicação, vamos imaginar que os estímulos, eles saiam de uma fonte e cheguem até nós. Como nós captamos esses estímulos, então, do meio? Através dos nossos sentidos, né? Principalmente dos nossos 5 sentidos. Quais são esses sentidos? A visão, a audição, a sinestesia, né, que é o tato, as sensações, a olfação, que é o cheiro, e a gustação, que é o gosto. Em última instância, então,
tudo que chega até nós é informação. Em última instância, o que chega até nós é informação. E essa informação é captada por essas estruturas sensoriais. E a partir dessa captação, ela é transportada via inervação aferente para o nosso cérebro, né? E durante esse processo de captação do momento que essa informação é transmitida, é levada até o nosso cérebro, ela passa por diferentes estruturas que vão gerenciar essa informação. Tá? Então, a partir do momento que captamos a informação, seja ela auditiva, visual, sinestésica, olfação ou gustação, né? Essa informação vai ser transmitida para o nosso cérebro, para as nossas fontes, para o nosso encéfalo, né? Para as nossas áreas de interpretação das informações, e ela passa por filtros. Quais são esses filtros? Esses filtros são filtros em termos de funcionamento, são filtros funcionais. Tá? Tem o filtro da omissão, tem o filtro da generalização e tem o filtro da distorção, segundo a PNL, que é uma tecnologia que estuda essa comunicação tanto interna quanto externa. Tá? Então, nós temos o filtro da omissão. O que esse filtro vai fazer, então, com essa informação? Ele vai omitir uma parte dessa informação, uma vez que nós não conseguimos lidar com toda a informação que nos é chegada o tempo inteiro, né? Lembrando que o nosso subconsciente não para nunca, ele está captando informação o tempo inteiro. Então, o tempo inteiro nós estamos processando e recebendo, e processando e recebendo informação. Por isso, né, nós temos esses filtros que nos auxiliam a viver, a prestar atenção, a colocar foco, né, a sintetizar o que nós precisamos fazer, aquilo que nós iremos dar atenção, enquanto o nosso cérebro trabalha para armazenar e eliminar aquilo que não nos faz sentido, aquilo que não faz parte da nossa programação mental, vamos assim dizer, tá? Então, o primeiro filtro é da omissão. O que é omissão? Como eu disse, então ele omite, ele esconde uma parte dessa informação, ele obscurece, essa informação praticamente não chega para nós, para nossa consciência, ok? Tem o filtro da generalização, que é a nossa capacidade de generalizar, trazer as informações para coisas que nós temos similaridade. Esses dias mesmo eu estava falando sobre o quanto, quando a gente aprende uma informação, né, para ficar mais fácil o nosso aprendizado, para ficar mais fácil o armazenamento, é melhor que nós conciliemos essa informação com algo que nós já temos, né? Seja uma linha de pensamento, uma linha de estudos, uma linha de conhecimentos, seja palavras, emoções que já são familiares para nós e nós utilizamos essas palavras, juntamos essas palavras nesse novo conhecimento para que ele se armazene com maior facilidade em nós, né? Então, esse filtro da generalização, ele nos dá essa capacidade de perceber as coisas de uma forma geral. Um dia eu trouxe a informação da maçaneta, né? Então, nós aprendemos a abrir uma maçaneta, o que é uma maçaneta, muito jovens, provavelmente, né? E ao vermos outras maçanetas, mesmo que tenham um formato diferente, né, nós temos a mecânica de abertura da porta registrada no nosso subconsciente. Logo, quando a gente vê aquela maçaneta, mesmo que ela tenha um grau de dificuldade um pouco maior ou diferente daquela que nós vimos quando crianças, o filtro da generalização nos faz entender que aquilo é uma maçaneta e o objetivo daquilo é nos auxiliar a abrir ou fechar uma porta. Então, essa generalização de que aquilo é maçaneta, independente da forma, do formato, do material que ele é composto, enfim, nos ajuda a funcionar, a agir pelo mundo. Isso com uma cadeira, com um livro, enfim, com um objeto nós tendemos a generalizar. O problema é quando nós generalizamos demais, né? Então a generalização excessiva muitas vezes nos faz não nos percebermos de certas coisas que nós fazemos, não nos percebermos de certas atitudes, comportamentos, emoções
que passam por nós e nós não percebemos. Então, todos esses filtros, como eles têm a necessidade, né, a função de filtrar mesmo, né, de diminuir, de sintetizar a informação, nós precisamos estar sempre atentos para essas questões. Então, o filtro de generalização ele tem essa capacidade de generalizar. Afinal, se nós tivéssemos que ficar prestando atenção em cada detalhe de informação que nos chega, provavelmente nós não viveríamos, né? Esse cheiro, esse gosto, esse toque, essa cor é diferente daquela porque destoa na tonalidade e tal, enfim, entende? Então, esses filtros nos auxiliam nisso. E tem também o filtro da distorção, que ele distorce muitas vezes a informação para que ela caiba no nosso padrão de crenças, no nosso padrão de raciocínio, para que ela caiba dentro dos nossos modelos de interpretação em relação ao mundo, né? Muita coisa, muitas vezes, é distorcida para que aquilo se some, né? Entre em fase com o nosso padrão de temperamento, com o nosso padrão de comportamento, com o nosso padrão mental, certo? Então, esses são os filtros que a informação por onde ela passa para até que a informação chegue no nosso cérebro. Tem também os metaprogramas que influenciam no armazenamento e no impacto que essa informação vai trazer em nós. Quais são esses metaprogramas? São os valores, são as crenças, são as decisões e são as memórias. Tudo isso participa desse processo de captação da informação, de processamento, de armazenamento ou de exclusão dessa informação que vai chegando para nós, certo? Dentro da nossa cabeça, então, nós temos as representações internas, que é aquilo que, como eu disse, a forma com que a gente enxerga o mundo, o nosso mapa mental, os nossos paradigmas, né? A nossa forma de ver a realidade, de ver as informações, né? Tem também o nosso estado emocional do momento, né? Estado emocional que nós nos encontramos naquele momento da recepção da informação, uma vez que em estados emocional de estresse, por exemplo, é muito mais difícil que a informação penetre, chegue até nós, que nós absorvamos alguma informação diferente, alguma informação nova, uma vez que o nosso cérebro está fechado para essa recepção de informações, porque ele está tentando nos defender. Em uma situação de estresse, o nosso cérebro se fecha porque a atenção está voltada para fora, está voltada para o que pode acontecer, para correr ou para lutar, enfim. Então, o estado de estresse, eu já falei sobre ansiedade em uma live, né? Expliquei os mecanismos básicos, biológicos, fisiológicos da ansiedade, psicológicos, né? E esse estado de ansiedade, esse estado de estresse, muitas vezes ele vai nos condicionar a não receber a informação, a interpretar a informação de uma forma muito agressiva, mais instintiva, certo? Então o estado ele influencia da mesma forma que se a gente estiver mais calmo, mais tranquilo, mais relaxado, mais de bem conosco mesmo, né? Com autoestima mais elevada, com autocontrole, com mais amor próprio, vamos assim dizer, a informação vai entrar de uma forma totalmente diferente, nós vamos interpretar essa informação de uma forma muito diferente. Vamos pegar um exemplo aqui. Então, nós acordamos pela manhã e vamos olhar para o céu, né? Então, o sol está começando a raiar, né? Está começando a nascer, os primeiros raios de sol, quando batem, entram em contato com os nossos olhos, ativam a nossa glândula pineal e fazem com que ela converta a melatonina, se nós tivermos uma boa noite de sono, fazem com que ela converta, mande a informação para que se converta a melatonina em serotonina e aquilo causa uma sensação de bem-estar, de prazer, somente pela entrada dos raios do sol. Então a gente está observando aquele céu azul, ele vai passar pelos nossos filtros de omissão, generalização e distorção. Tem muitas informações quando a gente está olhando. Tem o sol nascendo, tem pássaros
voando, tem pássaros cantando, muitas vezes tem barulhos de carros acontecendo na rua, às vezes barulhos de outras pessoas se nós moramos em prédio. Tem vários sons, várias imagens, várias informações chegando, né? Então, os nossos filtros vão nos auxiliar a peneirar, a sintetizar aquelas informações e colocarmos foco naquilo que realmente nos interessa naquele momento. Então, está entrando os raios do sol, também está entrando audição, sinestesia, estou percebendo se está frio, se está quente, o clima, se está seco, se está úmido, né, se está ventando, se não está, né, se está mais calmo, enfim. Isso está entrando, essas informações. Os meus filtros de omissão, generalização e distorção vão me entregar essa informação um pouco mais empacotada, um pouco mais sintetizada, né? Então eu vou prestar atenção em menos detalhes do que se eu estivesse olhando diretamente, né? Se eu estivesse tentando prestar atenção em todos os detalhes. Então, presta atenção naquele céu azul com mais gratidão, como eu disse, com mais uma sensação de mais prazer. Por quê? Porque eu já tive uma boa noite de sono, meu cérebro já começa a transformar a melatonina em serotonina, eu olho com um olhar de mais gratidão pela noite que eu passei, por ter acordado mais um dia nessa vida, por ter a possibilidade de maior crescimento e etc, né? Manda essa informação para o meu cérebro, isso influencia no meu estado emocional, isso influencia na minha fisiologia, porque uma fisiologia de gratidão é uma fisiologia de maior altivez, de maior relaxamento muscular, né? Com uma tensão mais voltada do meio para a periferia do que uma tensão mais contraída, certo? A representação interna daquele céu, então, vai ser uma paisagem linda, um lugar de gratidão, uma maravilha criada pelo todo, criada por Deus, para que a gente possa existir, para que a vida possa acontecer. É de lá do céu que vem, então, os raios de sol que vão me nutrir, que vão trazer informação para mim, que vão garantir que a vida vai acontecer. É de lá que vem o ar que a gente respira, enfim. Tudo isso entra naquele meu estado de gratidão, naquele meu estado de absorção daquela informação e vai reverberar no meu comportamento. Eu vou provavelmente sair para o trabalho depois de sofrer essa experiência, eu vou me encontrar com a minha esposa, com a minha namorada, vou me encontrar com os meus filhos de uma forma muito mais tranquila, mais harmoniosa, mais grata, mais amorosa, né? Por outro lado, se eu tive uma péssima noite de sono, já vou acordar com muito mais cortisol, muito mais estressado, né? O céu vai estar nublado, ou então vai ter o céu azul, mas eu nem vou me atentar para isso. Vou abrir a janela, vou acordar atrasado para ir para o trabalho, nem vou prestar atenção no céu, vou ter que escovar os dentes, tomar banho correndo, quase sem tempo, me trocar, escolher pegar qualquer roupa ali para ir para o trabalho. Então nem vou prestar atenção no céu, só vou abrir a cortina e vou falar, puta que pariu, esqueci de imprimir as folhas que eu precisava para o trabalho, esqueci de enviar os e-mails que eu precisava e etc. Então, os meus filtros de omissão, generalização e distorção, eles atuarão para que eu não preste atenção no céu, na beleza do céu, na qualidade do ar, né, na umidade, nas sensações prazerosas que aquele momento vai trazer no canto dos pássaros. O meu ponto focal vai estar em outras coisas, já em questões lá do meu trabalho, que não estão acontecendo aqui, certo? Isso vai mexer no meu estado emocional. Como que eu vou estar? Provavelmente eu estarei estressado. Isso vai afetar a minha fisiologia, uma fisiologia estressada, uma fisiologia mais retraída, como eu disse, mais contraída, musculatura mais contraída, mais tensionada, né? Mais voltada da periferia para o centro, mais rígida, vamos assim dizer. As minhas representações internas daquela manhã, então, serão completamente diferentes da outra pessoa que acordou com gratidão. Então, eu vou conversar com os meus filhos, já vou acordar eles correndo, se eles não tiverem acordado ainda, vamos que eu vou me atrasar, não vou olhar direito para minha esposa, a gente vai sair junto para trabalhar, mas nem vai se conversar direito, porque estamos os dois estressados, atrasados, enfim. Então, isso afeta
toda a captação e interpretação de informações, né, e o armazenamento de informações. Muitas vezes eu nem vou conseguir olhar para aquele céu, nem vou lembrar que o céu estava azul quando eu acordei. Por quê? Porque eu não dei importância para aquilo, as minhas emoções não reverberaram naquilo, os meus filtros que me ajudam a focar naquilo que eu mais acho importante para o momento, vão logo excluir, vão omitir aquela informação como se ela nem tivesse acontecido, entende? Então, todo esse aparato nos auxilia a viver, a colocar mais atenção, dar mais foco para aquilo que nós necessitamos, para aquilo que nós temos como valor para aquele momento, como valor para a nossa vida. E como isso aconteceu com o sol, aconteceu com esse acordar, com esse despertar, acontece com todas as outras formas de informação, de transmissão de informação, de conexão que nós fazemos ao longo do nosso dia. Pode acontecer uma informação importante que alguém venha nos passar no trabalho ou na nossa casa mesmo, né? Pode acontecer que nós não conseguimos prestar atenção na forma com que nós tratamos os nossos familiares naquela manhã, por ter acordado estressado, por ter acordado atrasado, enfim. Então, tudo isso vai acontecendo. A sua forma, muitas vezes, de olhar para aquele dia, para aquela realidade é diferente da que o seu filho olhou, da que a sua esposa olhou, né? Da que as pessoas no trânsito que conviveram com você olharam, as pessoas no trabalho olharam, enfim. Então, nós precisamos entender todo esse mecanismo que acontece conosco, que acontece com o outro, né? As visões diferentes das outras pessoas que também têm essas mesmas estruturas aí, né? E entendendo isso, nós conseguimos também melhorar a nossa comunicação, melhorar o nosso sistema de convivência, tá? Temos também os sistemas SAP, né, e SPE, que é o sistema de autopreservação e o sistema de preservação externa da espécie, tá? E nós vamos falar desses sistemas na próxima live, que provavelmente pode ser que aconteça quarta-feira. Acredito eu que dará para acontecer quarta-feira, hoje é segunda, né? Acredito eu que se eu conseguir, faremos ela na quarta-feira. Então, nós começaremos falando sobre os sistemas de autopreservação e os sistemas de preservação da espécie. Hoje nós falamos dos nossos filtros, como as informações são captadas através dos nossos 5 sentidos, né? A importância de se comunicar bem, o porquê nós devemos nos comunicar bem, né? Qual a importância social da comunicação. Falamos de tudo isso, então daremos continuidade dos nossos sistemas SAP e SPE, sistemas de autopreservação e de preservação da espécie. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui, muito obrigado por ter participado dessa live, como sempre. Vai ficar salva aí no Instagram para você assistir quando e quantas vezes você quiser. Muito obrigado pela audiência de sempre, tá? Lembre-se sempre, assuma o controle. É muito bom sempre estar com vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.